Dando sequência ao nosso estudo do livro A Alma da Matéria, que nos fala sobre qual a contribuição do Espiritismo à medicina. Deve-se copiar gente? Fabricar embriões humanos? Este livro responde a essas e outras questões. Na primeira parte, meus amigos, a gente viu mais a parte teórica. Agora nós estamos vendo mais a parte prática, mais as realidades do dia a dia. Vamos seguindo. Projeto Genoma Humano. No fim da primeira parte do projeto Genoma, em fevereiro de 2001, muitas suposições científicas não se confirmaram. Descobriu-se que o genoma humano tem um número baixo de genes e que o citoplasma diz ao núcleo o que fazer e não o contrário, como se supunha. Ao anunciar o término dos primeiros estudos, Francis Collins, chefe do consórcio governamental, afirmou: a complexidade do ser humano surgiu de alguma outra fonte, pela qual devemos começar a procurar. E Greg Venter, responsável pela Celera Genomics, empresa particular que participou da pesquisa, enfatizou: há duas falácias a serem evitadas: determinismo, a ideia de que todas as características de uma pessoa estão impressas no genoma, e o reducionismo, ou seja, a ideia de que agora que a sequência humana é conhecida por completo, será apenas uma questão de tempo até que nossa compreensão das funções e das interações dos genes forneça uma descrição causal completa da variabilidade humana. O fato é que se descobriu que temos, talvez, apenas uns 300 genes, a mais que um rato, e que um gene opera escolhas, formas alternativas de editar a informação. Constatou-se ainda um paradoxo maior. O gene é regulado pela proteína do citoplasma. Na verdade, as proteínas determinam aquilo que deveria determiná-las, conforme suposição anterior. E o gene fica à mercê dos estímulos do meio interno, ou seja, do citoplasma, e externo. As revelações espirituais já não tinham alertado quanto a essas possibilidades. No livro A Caminho da Luz, escrito em 1938, o Espírito Emmanuel afirma que os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albinoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Com isso, tomamos conhecimento de que as proteínas são as mais antigas moléculas da vida na crosta da Terra. Isso já indicaria a sua importância na hierarquia dos fenômenos envolvendo os seres vivos. Do mesmo modo, no livro Evolução em Dois Mundos, escrito em 1958, aprendemos que a alma atua sobre o citoplasma, através dos biósforos ou unidades de força psicossomática. Nota de rodapé número 57. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 7. Entre essas unidades, seguindo com a leitura, os bióforos estão as mitocôndrias, que são verdadeiras usinas de força do citoplasma, que podem ser consideradas acumuladores de energia espiritual em forma de grânulos. Os biósforos, portanto, são os que se encarregam de transmitir à célula a produção da mente, todos os seus estados felizes ou infelizes. Isso pode ser lido no livro Evolução em Dois Mundos, em seu capítulo 8. Em última análise, a mente age mais diretamente sobre as proteínas do citoplasma, seu meio interno, influindo nas, entre aspas, escolhas dos genes, isto é, determinando a edição da informação.
Poderíamos dizer que a mente, ou seja, o espírito, seria o software desse computador sofisticadíssimo que é a célula. Meus amigos, isso foi dito na década de 30 e 50 do século passado, coisas que apenas em 2001 a ciência alcançou. Vejam só quanta informação preciosa nós temos na série André Luiz. Seguindo com a leitura. O câncer, embora os avanços da última década, o que chamamos com a denominação genérica de câncer, são, na verdade, várias doenças com características similares que apresentam variáveis muito amplas. O alto grau de heterogeneidade dos tumores pode levar ao sucesso ou não do arsenal terapêutico disponível. Em 1982, Mariano Barbacide, da Espanha, descobriu o primeiro oncogene. Hoje, não mais de 100 detectados. Desde então, os progressos na luta contra o câncer não pararam. Os cientistas já descobriram células imunológicas específicas capazes de atuar contra o câncer de mama e de ovário. Em São Paulo, no Brasil, o Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer tem obtido importantes vitórias em desvendar o padrão da metástase. O chefe do Laboratório de Biologia Computacional desse instituto, Sandro José de Souza, um dos escolhidos pela revista Technology Review do MIT, Massachusetts Institute of Technology, em novembro de 1999, aos 33 anos, como um dos 100 jovens mais promissores do mundo na área de tecnologia. Tem feito uso intensivo da informática na pesquisa do genoma câncer. Nota de rodapé 59, isso está em Revista da Folha, reportagem especial, Marcelo Leite, 30 de dezembro de 99. O trabalho dele e da equipe é extrair material genético de tumores de doentes com câncer. Somente os pedaços do código utilizados pelas células cancerosas em sua atividade destruidora. Depois, esses estudos detalhados são encaminhados a outros institutos de pesquisa no mundo, o que permitirá, no futuro, uma compreensão maior do papel dos genes nessa intrincada moléstia e o desenho de remédios específicos para cada indivíduo e para cada tipo de tumor. O oncologista já conta, no momento, com a possibilidade de desenhar um tratamento específico baseado nas características moleculares do tumor. Com o emprego dessas drogas específicas, há menos efeitos colaterais. Outro avanço foi alcançado no domínio da quimioterapia, em forma de pílula. Age diretamente sobre o tumor, matando as células malignas. Infelizmente, devido ao alto custo, somente nos países mais ricos é possível encontrar um maior número desses medicamentos, feitos especificamente para determinados tipos de tumores. Câncer na visão espiritual. Como já dissemos, quando analisamos infecções e as predisposições mórbidas, é preciso buscar na alma as raízes das doenças. No caso do câncer, não poderia ser diferente. As produções mentais negativas geram irradiações impróprias, semelhantes às projeções de raio-x ou de raios ultravioleta, que se tornam lesivas às células, prejudicando o trabalho sinérgico delas e provocando, consequentemente, a sua desarticulação. Então, meus amigos, é preciso ter bom humor para que tenhamos saúde. Continuando. A doença surge como um estado secundário. Na verdade, a origem do câncer ou da perturbação do equilíbrio celular encontra-se muito mais radicada na distonia da mente. Sabemos que no núcleo da célula, no genoma total de gênesis, temos o conjunto de probabilidades para a nova existência, construído com base no estado evolutivo do espírito reencarnante, refletindo no perispírito
ou modelo organizador biológico, no núcleo, portanto, está expresso o karma de cada um, a conta do destino que ele traz de vidas anteriores. Mas as criaturas têm a possibilidade de modificá-lo todos os dias, fazendo suas escolhas quanto ao funcionamento, abertura ou fechamento de determinados genes, no caso do câncer, dos oncogêneses. A mente age sobre o citoplasma e influi diretamente sobre as escolhas dos genes, selecionando-os. Dela vai partir, portanto, a ordem que os colocará em funcionamento ou não. Com o término da primeira fase do projeto Genoma, em fevereiro de 2001, vimos como é importante o chamado meio interno, localizado no citoplasma da célula. E é justamente aí, segundo informações dos instrutores espirituais, que a mente atua, determinando ao núcleo o que fazer. Isso explica por que, embora presente no genoma de famílias inteiras, determinado oncogene só se manifesta em alguns dos seus membros. Por tudo isso, a medicina do futuro dará ênfase ao papel educativo do médico, que estará muito mais enganjado no aspecto preventivo das doenças. Como educador e um dos principais agentes de saúde, ele ressaltará a importância da conduta moral elevada, difundindo a necessidade do cultivo da humildade, do devotamento ao bem para que o ser humano conquiste a saúde sem mácula. Segundo os ensinamentos espirituais, somente o amor puro, desinteressado, enseja a imunologia perfeita, porque permite a assimilação das forças superiores que mantêm o corpo saudável. Isso na nota de rodapé 60. Destaca o livro Maiores Informações no livro Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 20. Meus amigos, como é importante o nosso bom humor, o nosso bom viver e como é importante tratar as pessoas de uma forma igual, como se fossem nossos irmãos. Esse é o grande ensinamento de Jesus. Parece que não cabe esse meu comentário aqui num livro que fala sobre ciência. Nós já entendemos que não. A nossa mente é que faz as escolhas para nossas células. Então, cabe a cada um de nós ordenar às nossas células a saúde. E isso se faz sendo pessoas íntegras, sem invejas, sem cobiças, sem maldades. Não é fácil, a gente sabe. Mas isso é um exercício para todos os dias. Por hoje ficamos aqui. Aguardo vocês amanhã em nosso próximo capítulo.